Vamos debater sobre o livro 23 Coisas que Não Nos Contaram sobre o Capitalismo, do economista coreano Ha Jong-seo. Nossa equipe é formada por mim, Érica. Por mim, João Paulo. E por mim, Fernanda. De um modo geral, as nossas opiniões aqui entre o grupo, elas são bem semelhantes. Porém, discordamos em alguns aspectos do que é exposto pelo autor na obra. Como, por exemplo, quando o Ha Jong-seo enfatiza a intervenção do Estado como 100% benéfica em diversos aspectos com os quais não concordamos com alguns. Ele dá muita ênfase também no caso de que ele fala assim, que o intervencionismo do governo é sempre bom, ou não sempre bom, mas na maioria dos casos é bom e deveria ser aplicado. Ou seja, ele fala muito mal do livre mercado e foca muito no Estado. Só que a gente tem muitos exemplos de também que no Estado acontece muitos problemas, mesmo sendo coisas boas como ele explica no livro. Que, por exemplo, ele generaliza. Tipo, quando o exemplo é bom pra... Por exemplo, tudo ele foca na Ásia lá. Daí, por exemplo, assim... Isso. Né? Tudo é na Ásia. Coreia, sempre. Singapura, ele fala Só que, assim. tipo, ele não vê as situações dos outros países, né? Tipo, Igual eu falei da correlação da crise do petróleo lá, que ele fala, cresceram mais por mais intervencionismo do Estado do que o país da América Latina, na década de 80, década de 80, tinha muitos outros fatores para ele fazer essa correlação tão... Não, e ele foca muito na década de 80, que foi bem onde estava em crise, né? Foi o segundo choque do petróleo ali, Dois quebrou choques muita do gente, petróleo. então... O outro caso também é que ele parece um pouco ignorar o sucesso do crescimento via mercado financeiro da Islândia, que é exposto no capítulo 21, e até mesmo da própria Inglaterra, porque é inegável que após Thatcher assumir e privatizar algumas coisas, o país obteve também sucesso econômico. E ele foca apenas na parte ruim. Acho que ele não é muito imparcial quanto a isso. Dizendo que, digamos, ele fala nessa parte, né, que o mercado financeiro foi ruim porque ele teve a crise e quebrou. Mas aí, digamos, teve igual no caso do Brasil, a gente investiu um monte, o governo fez infraestrutura forte, teve a crise do petróleo lá, quebrou também. Então, você não faz uma correlação, isso é ruim porque aconteceu isso e tal, quebrou. Então, situações adversas, né? Adversas. Ele cita casos muito específicos. Como, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos sucesso durante um longo período, que foi até chamado de milagre econômico, com a perna do Estado extremamente forte na composição do tripé de investimentos. Mas após passar essa fase, e também devido ao choque adverso das crises do petróleo, o governo tinha uma dívida externa extremamente alta, que culminou em 1980 no que a gente chamou de década perdida. Então, é muito complicado assim dizer que sempre o Estado intervém para o bem ou para o mal. Eu acho que o que ele quis falar mais nessa questão do mercado financeiro era porque é muito estável. Por exemplo, assim, ele fala que o maior problema é esse. Tudo bem que é bom, tudo, mas é estável, igual a economia mundial agora do livre mercado. Tem oscilações, uma hora tá bom, uma hora tá ruim. Eu concordo muito com ele quando ele fala a parte do imobiliário lá, que pegaram ativos da hipoteca, depois dividido ali, foram fazendo mais um aqui, mais um ali. Isso, assim, isso eu concordo com ele, verdade. Só que não pode, digamos, né, colocar isso tudo a culpa nisso por causa da economia que quebrou lá, que foi no caso da... Sim, e também não vale desconsiderar que o mercado financeiro não seja importante. Por exemplo, aqui no Brasil, se não fossem os nossos títulos que são colocados no mercado financeiro, como que a gente ia financiar a nossa dívida altíssima? Temos aí uma questão interessante. Mas ele justificaria que, tipo, essa dívida foi gerada por causa do livre mercado, sei lá, de alguma forma. De alguma forma. De alguma forma ele colocaria que foi gerado por isso. Sim. A parte da educação, que a gente queria falar. Um ponto que aqui nós três, que nós já havíamos debatido em outras oportunidades, é quando ele diz que a educação, não que ele diga assim com essas palavras que não é importante. Educação superior, na verdade, né? Isso, mas ele coloca que o ensino superior não é tão fundamental quanto se tem pregado a partir de 1980. Nós discordamos bastante desse ponto e nós temos um exemplo. Por exemplo, a China cresceu por ser um país extremamente produtivo, mas atualmente a sua população está envelhecendo. E isso é um problema, porque pessoas com mais idade elas não são tão produtivas quanto as pessoas mais jovens. E isso incorre que agora o país está começando a desenvolver uma outra forma de crescimento, para manter o crescimento acelerado. E isso ele está buscando através de tecnologia. E tecnologia, pessoas somente produtivas não desenvolvem tecnologia. É necessário todo um cenário de estudo por trás mesmo, uma coisa mais teórica, mais aplicada. E agora, o país, mesmo já tendo crescido a taxas extraordinárias, está tendo que investir em educação fortemente no ensino superior. Um outro exemplo também que eu até citei no Position,
que ele fala muito no livro que assim, as pessoas aprendem na faculdade, mas na empresa aprendem, digamos, outras coisas, ou aprendem mais na empresa do que na faculdade. Eu discordo num sentido assim, dar um exemplo, por exemplo, um engenheiro lá nuclear, né? Ele não vai aprender a enriquecer o urânio não fazendo na usina, vai dar, tipo, pode dar uma coisa muito ruim, então ele tem que se preparar muito antes de entrar lá. Então a educação ela é muito importante. Claro, assim, a educação para você lançar uma coisa no sistema, fazer uma coisa simples assim, digamos, não precisa muito, mas em casos específicos que seja, né, é muito importante. Então ele enfatiza que não é tanto e a gente enfatiza que é. Então, não, é igual aquele trabalho que a gente fez que era de sociologia, que o Marcos Cavalcante fala, que a gente está na era do conhecimento. Então, muitas empresas precisam do conhecimento, mas ao mesmo tempo tem muitos funcionários na indústria que elas não usam tanto a mente para trabalhar. Mas mesmo assim, a educação ainda é fundamental para isso, porque não tem como também uma economia crescer, se desenvolver sem a educação. É até a parte que ele fala que a educação de base, muitas coisas que você aprende na educação de base você não usa lá. Por exemplo, aprendi história, não uso porque eu sou, sei lá, um engenheiro. Mas assim, eu acho que é importante essa educação de base para você saber o que você vai querer seguir no futuro. Se eu não tiver história, sociologia, geografia, tiver só matemática, física lá, como é que eu vou saber o que eu vou querer? Não vai que eu quero ser um historiador, um sociólogo. Então, é bom você ter essa ramificação assim na base para você saber para onde você vai querer seguir no futuro. Sim, o único ponto que talvez eu concorde um pouco com ele é que ele fala que, principalmente nos países emergentes, a educação não é tão principal agora. Eu até concordo, porque assim, agora para o Brasil, por exemplo, que faz parte do BRICS e tudo mais, uma economia que vem crescendo apesar de tudo, seria interessante que a gente fosse produtivo mesmo. Mas eu acho que esse pensamento dele é muito a curto prazo, porque a longo prazo, com certeza, o crescimento não vai ser sustentado somente por essa produtividade de produtos sem tecnologia, porque eles possuem baixo valor agregado. Então, pode ser que venha acontecer com o Brasil um problema semelhante ao que vem ocorrendo na China. Então, talvez no quesito de prezar por um crescimento sustentado, ele peque um pouco dizendo que a educação não seja importante nos países emergentes. Ele entra nesse tema também naquele capítulo que ele fala que a máquina de lavar roupa mudou mais o mundo do que a internet. É claro que para as mulheres mudou, a mulher pode se inserir no mercado de trabalho, mas para ela se inserir no mercado de trabalho ela teve que buscar um conhecimento também, senão não teria como. E outra, não foi só a máquina de lavar que deixou as mulheres, né, muito protesto, essas coisas. Ele dá uma ênfase muito forte nos exemplos dele, mas tem muitas outras coisas por trás que seriam bem importantes também, que ele deixa de pôr às vezes. Né? Então, depois ele fala também que tipo, em todos os países desenvolvidos o que envolve mão de obra é muito caro, porque o profissional é valorizado muito. E tem um monte de capítulos que ele fala que ele cita bastante isso, né? Ele cita no CEOs lá também. Ele cita nessa dos Estados Unidos, cita nessa que ele compara a Suíça e a Índia, lá o motorista, que ele fala, o motorista... mas o problema é que nessas economias ricas, se chegar uma mão de obra barata, o cara não vai conseguir sobreviver muito, né? Porque tudo é caro. Por exemplo, você vai lá na Suíça lá comprar uma... Não sei, né? O que eu pesquisei e vi que os preços são muito caros. Por exemplo, lá na Inglaterra, que eu estava querendo passar um tempo lá, um apartamento lá é um absurdo pra seu lugar. Então, na Noruega, então se a mão de obra for muito barata, você também não consegue sobreviver. Aqui ele critica também bastante o papel das empresas, dizendo que o que é bom para empresas, às vezes não é bom para a economia. Eu até concordo com essa afirmação. Com certeza as empresas que têm sede em um país vão se preocupar com o país de origem e não muito com o desenvolvimento da economia local, mas também sei que essas empresas são extremamente importantes, porque elas fazem, querendo ou não, investimentos, até mesmo em infraestrutura, que às vezes o Estado peca um pouco. As empresas acabam construindo rodovias para melhorar o seu desempenho, mas que acaba melhorando também para a sociedade. Tipo, vai se melhorar para passar o caminhão da minha empresa, também vai melhorar para passar o carro de quem está indo para outro lugar, por exemplo. Ele fala, apesar da queda do comunismo, ainda estamos vivendo economias planejadas. Não! Na verdade, no comunismo, planejado, assim. Exatamente. No comunismo, o Estado planeja o que você vai consumir. Isso é muito difícil, porque às vezes você quer consumir mais, às vezes quer consumir menos. Mas o grau que temos de planejamento em economias um pouco mais livres, ele é referente, sei lá, uma demanda e tal, que pode ser pouco planejada. E mesmo que ela mude, que ela seja superior, as empresas possuem capacidade instalada para suprir aquela demanda adicional, que é o que não ocorre no comunismo, porque produziu aquilo, se tiver, igual em Cuba, quando eu li uma vez uma matéria sobre a distribuição de sorvetes. Lá tudo é grátis, as crianças iam ao parque com seus pais e era distribuído sorvetes, mas quando acabava aquele sorvete, se você não conseguiu pegar, acabou, entendeu? Não é pode ter outro ou...
em qualquer caso, o Estado não consegue produzir tudo que todo mundo precisa, então Sem óbvio que não vai ter para todo mundo. Eu achei muito interessante o capítulo que ele fala que tornar as pessoas mais ricas não vai fazer com que o país inteiro se torne mais rico. E a maioria das pessoas ricas culpam os pobres do país não estar mais rico. Isso, nessa área, eu concordei muito com ele nesse capítulo, porque normalmente, tipo, os ricos acham, mas é o rico que tem que investir no país para que ele... Mas é muito, muito relativo isso também. Hoje mesmo vi uma notícia de um cara que morreu e deixou uma herança, tipo... O dono daquela cerveja Corona, eu acho. Ele morreu e deixou, tipo, toda a fortuna dele para as pessoas da cidadezinha dele. Então, assim... Tem pessoas ruins, tem pessoas boas nesse caso. Assim, se o cara ele já é patriota, ele tem uma empresa dele que cresceu muito, ele vai investir no país dele. Vai ajudar, vai querer ajudar, entendeu? Não vai ficar culpando os pobres. E se tem um cara que não é legal, assim, vai pegar o dinheiro e vai investir no mercado lá de fora e... Né? Então, mas isso que você argumentou agora também tem muita relação com o ser humano ser movido a incentivos. Porque o que garante pra você que se você enriquecer uma empresa ou uma determinada pessoa, que ela vai investir no que você quer? Porque isso é muito influenciado por um cenário do país como um todo. Por exemplo, o Brasil agora está com uma inflação elevadíssima, que até em meses anteriores alcançou 2 casas. Ninguém vai investir aqui, porque a inflação ela corrói o investimento, a gente sabe que desestimula. Então, eu concordo com ele bastante também nesse capítulo. Eu não acredito no efeito totalmente positivo do efeito trickle down, que ele fala, de teoria do bolo, de acumular e depois distribuir. E a gente viu que isso também não aconteceu no milagre econômico. Nunca aconteceu, acho que no Brasil. Aconteceu. A gente costuma ouvir mas bastante. você culpar os ricos pela pobreza também é meio relativo, né? Não é culpar, é que na verdade os ricos culpam os pobres. Ele quis falar que não, que quem tem o dinheiro para fazer investimento, para movimentar a economia, seriam os ricos. Sim, e também outra possibilidade de movimentação da economia se dá justamente com a ampliação da base consumidora. Por exemplo, em 2008, a crise não nos afetou tanto, porque o presidente Lula, apesar de ter tomado uma medida que foi um voo de galinha, que a gente fala que foi um crescimento assim de curto prazo, ele incentivou o consumo, reduzindo o IPI da linha branca, para a classe que tem menos acesso à renda conseguisse também consumir. E isso foi visto como uma forma positiva inicialmente para o país. As implicações mais tarde é outra história. Mas no momento de uma situação adversa, que o mundo estava passando por uma crise inesperada de 2008, foi uma ação que comprova o quanto a base consumidora larga movimenta a economia do país. Assim, uma coisa que ele fala muito ali, né, que a produtividade que gera riqueza, né? Então, assim, os ativos financeiros, elas não geram os juros lá, mas não geram riqueza efetiva ali, você não vê um jurinhos aqui físico, né? então, nesse ponto é muito verdade. Sem contar que é muito líquido isso, né? O mercado financeiro ele pode facilmente migrar. Tanto que ele fala até no mesmo capítulo 21 sobre o mercado financeiro, que essa financiarização do 22, de uma economia pautada no mercado financeiro, ela é muito prejudicial para investimentos de longo prazo. Eu ia falar a mesma coisa que eu concordo muito com ele sobre investimentos em infraestrutura, que eu acho que é muito importante. Por exemplo, aqui no Milagre tem muitas críticas lá, tudo que foi endividado, mas foi construído muitas rodovias, a Itaipu, por exemplo. Isso ajuda ao empresário vir colocar sua empresa aqui. Se eu tiver energia, estrada, todo porto, aeroporto... Com certeza. Então isso é uma forma boa de movimentar a economia, na minha opinião. Por isso que a economia não pode ser totalmente livre, né? Tem que ter influência do Estado. O autor conclui falando que a gente precisa ver uma nova forma de economia, não uma economia de livre mercado, porque ele acha que é o pior tipo de economia possível, e que as pessoas são limitadas, então não tem como elas determinarem alguma coisa. Dessa forma tem que ter uma intervenção do Estado por causa da racionalidade humana. E também trazer à luz na economia o melhor das pessoas e não o pior que elas têm. Isso na questão do egoísmo, mas tem que trazer à luz o que elas têm de melhor. Verdade. Então É isso.